Bom, hoje nós estamos aqui, desculpa a expressão, mas no cafofo do Barenco, do delegado Barenco. Barenco, nome completo, Barenco? Marcílio Barenco Correia de Mello. Quantos anos você tem, Barenco? Estou com 36. 36? Novinho, né, cara? Novinho, né? Obrigado pelo convite. Aliás, o Barenco já vem de uma estada em Maceió já há algum tempo. E nós nos conhecemos em outras oportunidades e sempre foi um policial que se destacou entre os outros na coerência e na determinação de cumprir, de fazer cumprir a lei. E por um gesto assim, eu acho que magnânimo do nosso governador, teve a capacidade de convocar o Barenco para assumir a Secretaria de Segurança de Alagoas. Barenco, a luta é grande, né? Os problemas, as dificuldades são inúmeras, os problemas são inúmeros e a gente vem batalhando aqui para dar uma resposta para a sociedade na medida do possível. A gente sabe que as dificuldades são inúmeras, mas a gente não esmorece não. Trabalhando de luta para reduzir os índices e esclarecer todo e qualquer crime, porque não existe crime de maior ou menor importância. Morreu alguém, teve alguém vítima de um roubo, alguma coisa nesse sentido, para nós tem. Bom, Barenco, antes de você assumir a secretaria, você era um policial que cumpria ordens na secretaria. O que mudou na secretaria depois da sua vinda para cá? Muitas vezes a gente tem um sistema hierarquizado, sobretudo com disciplina, que rege, princípio está por lei. Mas quando a gente está frente a uma delegacia de polícia, pode-se achar que não se tem autonomia, mas se tem uma autonomia quando se age dentro da legalidade. Porque qualquer interferência ou tentativa de interferência fora da legalidade, você tem como rechaçar com a própria lei, né? E o que eu sempre fiz foi aplicar a lei e trabalhar com determinação, com afinco, com boa vontade, né, em todos os locais que eu passei. E eu trouxe isso para a estrutura agora da organização da direção geral, né, agregando os valores das pessoas que estão mais tempo de casa, buscando aí toda essa juventude e essa vontade de trabalhar daqueles com menos tempo de casa. Então, nós temos aí uma conjugação de valores para tentar uma injeção de ânimo aí e modificar um pouco da visão da estrutura que a sociedade tem no município, né? A sociedade ainda tem aquele estigma de polícia, né? De querer uma certa distância da polícia, mas nos momentos de maior dificuldade, o cidadão só tem um lugar a buscar. Ou é um hospital que está de plantão, ou é uma delegacia de polícia. Nenhum outro segmento da justiça ele vai achar. Ele não vai achar um juiz de madrugada, ele não vai achar um promotor de madrugada, ele não vai achar uma autoridade que esteja no cargo de comando, seja de qualquer área de madrugada. Agora, na dificuldade dele na madrugada, ele só vai achar ou um hospital ou uma polícia. Mas é isso que você falou, um ponto importante, de que há algum tempo atrás nós estávamos discutindo essa possibilidade que a delegacia tivesse no seu plantão um juiz, um promotor, um defensor público, porque em Recife, em Pernambuco, é assim, funciona assim. Né? E eu vejo que não faz... Já faz algum tempo que a gente vem pleiteando isso. Qual é a dificuldade da delegacia hoje prover em seus quadros essa estrutura para que se resolva o caso imediatamente? Você tendo um juiz ali na hora, você tendo um promotor, você tendo um defensor público, o problema pode ser resolvido naquela noite, naquele dia ou naquela semana. Na verdade, nós temos que ter em mente o seguinte: existem questões, sob o ponto de vista prático, que não se resolve assim com tanta facilidade. Um juiz para uma delegacia não teria como, um promotor para uma delegacia não teria como, um defensor para uma delegacia não teria como. Como existe hoje lá no Rio de Janeiro, que eu sou proveniente de lá, então eu pego um pouquinho da experiência de lá, do que deu certo para a gente poder... Essa é a delegacia de cidadão. O Rio de Janeiro tem muitas coisas que não dão certo, né? Existe aqui lá, já diz um estado paralelo ao estado de direito, mas existem coisas que dão certo. Nós temos lá juízes 24 horas. Isso. Né? Temos promotores trabalhando naquele mesmo local dos juízes 24 horas e defensores 24 horas. Então pode ser qualquer hora da noite ou do dia, existe um juiz, um promotor, um defensor para atender as causas emergenciais. Agora, o problema que chega uma delegacia de
ele não pode ser resolvido na mesma hora. Não pode pelo seguinte aspecto: o aspecto jurídico não permite e o aspecto prático. Justiça, quando ela é feita rápida demais, ela não é justiça. Justiça, quando ela é lenta demais, ela não é justiça. Se você pegar uma briga, por exemplo, de um marido e uma mulher e for tentar resolver na mesma hora de um plantão de uma delegacia, a vontade da mulher, de alguma delas, né, até mesmo tendo visto a situação já reiterada que o homem vilipendiou ela no dia a dia, ela quer enfocar o homem e passar tudo. Já no dia seguinte, ela não quer mais nada, ela quer retirar a queixa, porque aquele é o provedor da família dela, financeiramente, aquele é o homem que ela tem uma ligação afetiva, aquele é o pai dos filhos dela, tudo uma questão cultural. Então, só estou dando um exemplo de uma questão, né, sem qualquer ótica machista, né, nesse aspecto, do que uma solução rápida do conflito ocasionaria. Uma punição muito severa, porque no dia seguinte a própria vítima do fato já não quer mais que se empreenda por outros motivos de cunho propriamente social e cultural. Então não há como uma solução de todos os passos ter mais. A lei do juizado de expressão foi criada para isso. Né? Agora, a justiça de respeito especializada do atendimento da mulher foi criada para isso, mas não saiu do papel. Ainda não saiu do papel. Nós estamos muito longe, aquém daqueles juizados que existem nos Estados Unidos de resolução rápida dos conflitos. Nosso país não tem essa estrutura ainda, nem essa cultura. A sua atuação à frente da Secretaria tem se demonstrado muito eficiente, nós vamos abordar esse assunto daqui a pouco, mas continua capenga, continua deficiente com relação às condições físicas dos policiais nas delegacias e principalmente dos direitos do preso, porque as nossas delegacias são masmorras iguais aos nossos presídios. O que você pretende fazer? Não é dar luxo para o criminoso nem para o assaltante, mas pelo menos um pouco de dignidade humana para essas pessoas que cometeram esse crime. Olha, eu tive uma reunião logo assim que eu entrei com o pessoal, com os juízes de execução, trabalho de execuções penais, com os juízes coordenadores do sistema prisional, com representantes da OAB, os diretores do presídio, representantes dos sindicatos, dos agentes penitenciários. E a constatação é como você falou: delegacia não é local para preso. Lá se fere mais a dignidade da pessoa humana do que no próprio presídio. Você colocar uma cela em que cabe 4 presos, 10 presos, você está ferindo muito mais a dignidade da pessoa humana. Você está ferindo os direitos da sociedade. Né? Todos aqueles direitos que, com muita luta, muito sangue, se conseguiu colocar na Constituição de 88, estão sendo feridos. Então, o que a gente conseguiu avançar? Havia um provimento do Corregedoria Geral de Justiça em que não ingressaria o preso no sistema prisional. Não, nem por ordem do seu secretário, que é quem comanda o sistema prisional. Nós conseguimos mostrar ao desembargador Sebastião Costa, que é o corregedor, que aquilo era uma situação que deixava a própria estrutura do Poder Executivo amarrada ao do Judiciário. E, na verdade, os poderes, eles não são autônomos, mas eles são independentes e harmônicos. Cada um não pode interferir na atuação do outro. E ele revogou esse provimento, autorizando que os presos ingressassem no sistema prisional, desde que com a regularidade, que a prisão fosse flagrante ou que houvesse um mandado, uma ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária. E com isso, naquele primeiro momento, a gente conseguiu remover 100 presos da capital para lá. Só que como o nosso trabalho tem sido muito intenso, o que nós tínhamos inicialmente 130 presos na capital, 100 ficariam 30. Só que nós já enchemos novamente com 130. Então nós temos hoje aproximadamente 60 presos nas delegacias da capital. Se voltou àquele ciclo vicioso, pegando, mas entra em todos. Então o que eu fiz? Eu, operacionalmente, através de uma portaria, uma determinação, que os presos, todos aqueles que entrassem, ingressassem diretamente no sistema prisional, que é o local deles, que não ressocializa, não reeduca. É verdade. Isso aí é fato. O modelo está falido, nós temos que passar por uma reestruturação. Mas é o único local que, pelo menos, ainda se tem um mínimo de condições para que eles recebam mais um mínimo ainda com uma atenção maior
maior dos outros segmentos da OAB, dos direitos humanos, e lá tem uma proteção maior. Mas o que a gente tem feito? Abriu as portas da carceragem, coisa que era fechada ontem, para que eles ingressem no sistema, porque estava fechado isso. Num segundo momento, foge a mensagem. Os problemas da minha estrutura, eu tenho como resolver. Eu não tenho como mandar que todos subam, porque lá não tem mais vaga. E lá há módulos em construção e em reforma que o dinheiro já está depositado e problemas licitatórios se impedem que vá adiante. Lá nós temos 100 vagas hoje ociosas. Apesar do dinheiro estar depositado, não tem procedimento licitatório que eu possa. Então eu fico tentando empurrar todos os dias para que as obras saiam. O Presídio Federal está por vir dentro de uma daquelas metas do PRONASSE, entre jovens de 18 a 24 anos, que é a maior incidência de licitude, de 18 a 21, 24, se não me engano, 24. E aí, eles vão ter um presídio especial, que é a própria, o artigo 5º garante que a pena seja por idade, cumprida, por sexo, né? E pela natureza do delito apenado. Então, o que a gente vem administrando é um caos de estrutura material que não é culpa do atual governador, é um caos de estrutura material que vem se acumulando há muitos anos, né? Que o governador atual tem muito boa vontade. A ponto de dizer que na atual gestão dele, e eu não tenho qualquer bandeira política partidária de qualquer pessoa que seja do Estado, mesmo porque nem meu tio eleitor está aqui, meu tio eleitor do Rio aqui. Eu não estou levantando a bandeira política partidária, estou dizendo o seguinte: na atual gestão dele, a verba de custeio da Polícia Civil foi de 440 mil para atender tudo. É pouco, mas ele paga em dinheiro, coisa que o governador anterior não pagava. Então, pelo menos nós podemos nos programar, olha, podemos gastar nisso. E dentro desse contexto, podemos o quê? Avançar um pouquinho, mas a estrutura material é carente, necessita de melhoria. Nós falamos aqui das condições dos presos. Eu vou voltar ao assunto. E as condições de alojamento dos policiais? Se eu não tenho dinheiro na minha verba de custeio para fazer investimento em polícia, porque hoje eu tenho dinheiro para custeio, mas eu não tenho central para investimento. O que é investimento? Melhorar o alojamento, reformar uma delegacia, comprar um computador, comprar arma, até desfiar. Hoje nós temos armas curtas, pequenas, 1.000, nós temos 1.700 policiais civis. Significa dizer que 700 estão sem arma, ou com a sua arma para lá. Em outras instituições da Polícia Civil do Brasil afora, quando o policial é formado com aquele planejamento que ele sai com o distintivo, com a arma, com o colete, que é o mínimo de condição material que a gente pode dar. A coisa é fácil. Então, se eu não tenho hoje dinheiro para esse investimento, aí na ponta da linha lá onde ele necessitaria ter aquilo como estímulo do trabalho, deixa a desejar. Isso aí, não tem como negar. Então, a partir do momento que o Estado investir dinheiro em segurança pública, e essa é a intenção da criação de um fundo onde se extrai investimento, quando não existe hoje o FUJURI, que é investimento no Poder Judiciário, se não se criar um fundo de investimento na segurança pública, nós vamos estar aqui malhando em ferro frio, chovendo molhado, tentando administrar o caos. E aí não vai dar. Essa situação da parte do tratamento do policial, do salário do policial, faz com que a gente tenha uma possibilidade, a população, o povo, o bandido, tenha uma possibilidade diária de corromper esses policiais, tanto no batalhão de trânsito, quanto na rua, uma pequena prisão, uma coisa. Você tendo algum dinheiro, você consegue se livrar dessa situação. Quando é que isso vai mudar? Quando é que esse país, esse país não é uma questão de Alagoas, isso é no Rio de Janeiro, é no Brasil todo. Nós vamos ter uma polícia que cumpra com o seu dever e não se deixe subornar, receber dinheiro para livrar determinadas situações, ou até mesmo ficar com o produto do roubo, com a droga apreendida. Quer dizer, isso é uma coisa comum no Brasil, né? E em Alagoas também. Esse ponto que você coloca é o estigma que a sociedade tem na polícia. Isso aí é fato. Estigma? Mas é verdade. É um estigma que. Mas eu posso dizer. Mas é verdade, é um estigma verdadeiro. É um estigma verdadeiro. Porque eles convivem com isso diariamente. Acho, porque quando eu fui delegado nas minhas delegacias, isso não aconteceu.
Eu posso te garantir isso? Na sua delegacia. Na delegacia. E muitas vezes eu tinha 20 anos. Mas veja bem, na sua delegacia não acontecia e eu acredito que não acontecia. Mas quantos inimigos você arranjou por causa desse comportamento? Aí está o detalhe, é o preço que a gente paga de querer cumprir a lei. Né? É o preço que a gente paga de querer cumprir a lei. Quantas vezes eu prendi pessoas com porte legal de arma de fogo por haver um alto comerciante ou alto poder político de tal área, aí é o que eu falo. Receber telefonemas para a resolução do conflito, né? De uma maneira que amenizada, como você quer colocar aqui, eu vou falar, eu vou cumprir a lei. E contra a lei não há fatos nem argumentos. Não há nenhuma tentativa. E quando você nega a primeira, ninguém mais chega com você com a proposta segura. É quando é que vai mudar isso? Primeiro, um ponto importante: educação. Se a gente não educar as pessoas, a gente não muda. Caráter, quem é mau caráter, a gente não muda. A gente vai ter que o quê? Afastar, demitir da corporação. Para que haja demissão, há necessidade que a sociedade denuncie. A sociedade é conveniente. Quem é que quer sofrer uma ação penal ou quer subornar o policial para não sofrer a ação penal e se livrar daquele problema ali? A sociedade é culpada disso também. Né? Então é uma troca de o quê? De um mau caratismo, que aquele deveria exercer função pública com zelo, probidade e eficiência. Ele o quê? Se corrompe porque o salário dele. A justificativa é que o salário é baixo. Mas antes de ele fazer o concurso, ele viu onde estava para o salário. Eu, antes de fazer o concurso no delegado de polícia em Alagoas, quando eu saí do Rio, fiz minhas contas aqui. Está aqui no edital. O salário era 4.000 e tanto inicial. Falei, será que com isso eu vou conseguir pagar um aluguel, abastecer meu carro, botar meus filhos no colégio, pagar minha alimentação? Eu fiz aqui uma previsão. Vou ter condições? Vou. Pronto, então eu vou para lá, subindo meu pai lá. Eu não preciso do dinheiro de ninguém para complementar. Aí, se complementar minha renda, fui dar aula na universidade, que é a única atividade que eu como policial posso exercer. Qual a universidade? Dou aula na faculdade Tiradentes. Né? Então fui dar aula na faculdade para poder complementar o meu salário, porque eu queria melhorar a minha qualidade de vida. Então quer dizer, não que eu seja melhor que ninguém. Há na instituição inúmeros delegados, inúmeros policiais civis que ganham pouco e até hoje vivem do pouco do que eles ganham. Então, por isso que eu estou te falando estigma, porque eu não gostaria de generalizar, porque nós temos valores dentro da instituição. Temos o quê? Pessoas que infringem a lei, pessoas que muitas vezes praticam o ilícito penal, usando do cargo. Isso aí existe. Maria, uma coisa interessante, esse período que você teve na delegacia, você conheceu vários companheiros que estavam dentro desse perfil que nós colocamos agora. Isso. Quando você assumiu a secretaria, você fez um filtro, fez uma peneiragem. Ele é um diagnóstico das pessoas que têm problema. Você conhece, durante o seu período na delegacia, você conheceu um monte de corrupto, um monte de quebra-galho. E aí, como é que você está convivendo com essas pessoas? Como eu convivi lá? Lá tinha pessoa que falava comigo, doutor, eu cobrava assim, R$10 em boletim de ocorrência. Sabe o que eu cobrava? Porque o delegado que eu trabalhava naquela época exigia que eu desse uma produtividade ao fim do expediente. Eu fazia contratos na delegacia, contrato de compra e venda de imóvel, porque ao final do expediente eu tinha que prestar conta ao delegado e ele ficava com a maior parte ou com a menor parte. O senhor não posso fazer, porque o senhor já chegou e já impôs o seu ritmo do trabalho. Então, enquanto eu estiver aqui com o senhor, eu vou me adequar ao seu ritmo do trabalho. Aliás, é o melhor ritmo, que a gente está sempre de cabeça erguida e não deve favor para ninguém. Então, quer dizer, o homem é produto do meio. Se o meio propicia ele ser corrupto, ele vai ser corrupto. Se o meio é rígido em relação a ele e combate a corrupção, tem gente que está se retraindo na corrupção. Esse delegado está onde agora? Eu não sei, ele não citou nenhum nome do delegado. Na época, eu sei quem é uma pessoa, o policial. E, entre aspas, eu posso dizer assim, né? Se regenerou, porque hoje é um cara que exerce o regenerou ou está fazendo baixa? Ou está fazendo a baixa? Regenerou porque ele não tem mais as oportunidades que tinha anteriormente. Então ele está ali dentro de um critério que ele está fazendo segurança pública da sociedade e não cobra mais. O vício que ele tinha, né? Que era o vício institucionalizado. Não está completando. Não está completando. Nós assistimos agora a uma confraternização sua com os seus funcionários aqui e você dizia que fazia 30 anos com uma faxineira emocional. Muito obrigado. Muito obrigado.
recebiam durante esse tempo todo, e eu vi aqui a coisa funcionando dentro de uma família que você conseguiu montar. A família. Né? Inclusive você com muito sentimento se dirigiu a um funcionário, a um policial, aquele é um policial, não é? Um policial civil. Pois é. E todos nós ficamos até bem sensibilizados com o seu pronunciamento com relação a esse policial. Isso aí, você sente uma motivação nisso? Isso diferencia você dos outros que passaram por aqui? O problema da diferença já houve, né? Porque em 30 anos nunca ninguém fez. Né? A assessoria de imprensa falou, olha, inclusive nós já tentamos fazer, e os que passaram, deixa pra essa besteira, tem que valorizar ninguém, que aniversário de palhaçada de ninguém. Essa foi a colocação que me passaram, que era a mentalidade do passado. Né? Então, o mínimo que a gente faz é reunir o pessoal uma vez por mês e falar, olha, agradecemos aquilo que vocês fizeram mais em um mês para que a gente pudesse avançar no trabalho da administração pública e não da sociedade. Mas isso aí é muito pouco perto da abnegação de alguns que ainda põem a polícia na frente da própria vida particular. Tem muita gente que põe a polícia na frente da própria vida particular, dia e noite. E o que a gente verifica é que a ausência de um muito obrigado, quando a gente dá um muito obrigado para quem nunca recebeu 30 anos, até mesmo com uma faxineira que limpa o nosso chão, que limpa a nossa lixeira, ela já se sente o quê? Um ego massageado de que reconheceu o pouco que eu fiz, ou muito que eu fiz, né? E isso é questão de quem entende um pouquinho, eu não entendo nada de psicologia, mas quem tem um mínimo trato com as pessoas, sabe que isso aí é algo necessário. Então, o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer que o trabalho não é só nosso, é um trabalho conjunto, e é um trabalho de família mesmo. A nossa casa é a nossa segunda família, o nosso segundo ambiente. Se a gente não fizer esse segundo ambiente de trabalho agregando e com muita responsabilidade, todos eles sabem que se a área, eu vou ser contundente, eu vou ser duro, eu não passo a mão na cabeça das pessoas. Essa federalização da polícia no Brasil, ela está dando resultado ou está influenciando e criando problema para as administrações estaduais? Eu comentava isso no último encontro que eu tive semana passada, eu estava viajando, nos encontros de chefes de polícia, de todos os secretários. Só para interromper o senhor, porque eu tive notícia de que um dos policiais da Força Nacional falou que o chefe dele é o ministro da Justiça. E que aqui quem manda em mim mas ele está na sua jurisdição, na jurisdição do governador Teotônio Vilela, mas ele passa por cima de tudo e diz: quem manda aqui é o ministro da Justiça. Na verdade, nós temos duas situações aí. Primeiro, é uma espécie de federalização branca. Como é que é isso? Hoje, em torno de 16 secretários das 27 unidades de federação são eles servidores públicos federais. A maioria delegados da Polícia Federal, aposentados ou não. Então, quer queira ou não, nós temos uma federalização branca. É a União colocando nas pastas das secretarias de segurança pública ou de defesa do Estado, servidores dela, para que haja um controle da segurança pública. Quer queira ou não, é uma federalização branca com a anuência dos governadores, é óbvio. E aí nós temos aí uma outra circunstância nascendo, que é a criação de uma guarda no âmbito da União, que é intitulada Força Nacional, e vem uma outra, que é um batalhão de polícia especializado está sendo criado lá no Ministério da Justiça, que é outra coisa além da Força Nacional. Então a Força Nacional, de fato, ela foi criada, trouxe o material humano dos estados, deu a qualificação e a capacitação e tudo que tem de melhor, deu a eles. E aí agora faz atuações pontuais no Brasil afora, sob subordinação do Ministério da Justiça. Mas enquanto aqui no Estado, ele está subordinado ao secretário de Estado da Defesa Social, não ao Ministério da Justiça. Mas eles não sabem disso. Eles sabem. Eles podem estar querendo se prevalecer da circunstância que eles estão à disposição do Ministério da Justiça, querendo passar por cima. O comandante deles aqui é o secretário de Estado da Defesa Social. Se alguém fez uma colocação sob o ponto de vista que não estão subordinados, estão equivocados. Né? Estão altamente equivocados. Aliás, lembrar a Força Nacional que se um crime for praticado por eles aqui, é
apurado aqui e a mandado para a justiça daqui. Com crime contra a vida, com crime contra um civil, ele vai ser julgado pela justiça comum daqui. Pode ser do Rio Grande do Sul, que chega a ser isso aqui, que vai ser julgado aqui. Então ele não está com imunidade nenhuma aqui. Ele tem respeito às leis e respeito ao secretário. De fato, ele não tem qualquer subordinação à polícia civil. De fato, ele não tem qualquer subordinação à polícia militar. Mas ele tem subordinação ao secretário de Estado de Defesa Social, que por delegação do ministro da Justiça entregou a tropa aqui presente a subordinação dele. Me diga uma coisa, Maria, quando você foi convocado, paralelamente foram convocados e chegou um novo delegado da Polícia Federal, que parece que vocês fazem um trio perfeito, né? A linguagem é a mesma, a postura é a mesma, e houve um consenso nisso, ou essa escolha foi aleatória do governador em juntar tantas pessoas, 3 pessoas do seu nível para administrar a segurança e dar uma nova visão de segurança pública para um Estado que era controlado por quadrilhas e bandos armados e até milícias, né, paramilitares, porque tem verdadeiras milícias aqui. Houve um consenso? Vocês conversaram antes? Na verdade não, eu só estou hoje delegado-geral porque eles vieram. Porque eles vieram e com poder de persuasão mostraram ao governador ter autoridade da necessária mudança. Né? Então, eu só estou porque eles vieram. Porque se eles não tivessem vindo, talvez eu não estaria. Porque a pressão foi grande. Era grande. Era grande, né? Até mesmo talvez o governador não sabia o que acontecia, né, nas instituições. Né? Eu acredito. Muita coisa ele não sabia porque passava dentro da própria instituição. Você me lembrou agora, o Lula também não sabe nada. Né? Não, mas não é isso não. O Lula se faz de beijo, é diferente. Né? Ô, Varela, vamos agora entrar num assunto polêmico que está dando repercussão e a repercussão é nacional. Alagoas foi um estado que foi visto sempre como uma capital dos coronéis. Né? Aqui mandava e ainda manda, né? Porque não acabou o esquema ainda, o esquema ainda está montado. Os grandes coronéis e os novos coronéis e as dinastias familiares. Né? E ultimamente eu tenho visto declarações tanto do delegado da Polícia Federal quanto do Rubim, Rubim, né? Paulo Rubim. É uma fala fácil que as pessoas entendem e o pobre se empolga quando ouvem eles falarem, porque ele nivela do deputado corrupto assassino ao bandido corrupto. Né? Como é que isso vai ser mantido? Isso vai ser mantido? Será que eles vão conseguir vencer ou a sociedade vai vencer com vocês? Na verdade, nós só estamos hoje numa questão. Nosso cargo é político. O meu cargo, eu estou delegado-geral, porque meu cargo é indicação do governo do Estado, do governador, depositou esse voto de confiança. O doutor Paulo Rubim, o cargo dele é político, né? Enquanto o governador achar que ele é merecedor de confiança, o manterá lá. Então, a gente verifica isso. A nossa permanência é da vontade do governador do Estado, que é o homem político, né? E que tem demonstrado aí que, quer queira ou não, tem sido corajoso de, só no simples fato de me indicar aqui, e indicar o Paulo Rubim para lá. Tem que ser um ato de coragem. Pressão política ele recebe por ser político. Eu não tenho dúvida disso. Mas o que a gente vê é o seguinte, é que vamos colocar forças do bem e forças do mal. Hoje a gente se coloca como o poder do Estado como força do bem. Hoje nós trabalhamos na sociedade. Hoje nossa polícia é uma polícia de Estado, apesar de ser um cargo de governo, é uma polícia de Estado. Hoje, com certeza, eu dou valor à palavra da sociedade, com o mesmo nivelamento que eu dou à palavra de qualquer outra pessoa que exerça qualquer outro cargo. Hoje não existe síndrome de autoridade na polícia civil. Hoje a autoridade não tem influência de hoje. Então isso só é possível por quê? Por essa modificação corajosa e política do governador do Estado. Agora, se eles voltarem ao cenário político, isso é a cargo de quem? De um outro poder. O poder judiciário. Estamos ali perto do dia 18.
E nós vamos testar o Poder Judiciário até onde o Poder Judiciário quer, de fato, mudar. Porque o fato comprovado que houve desvio de recurso público. Que eu estou falando sobre o ponto de vista técnico. Havendo desvio de recurso público com enriquecimento ilícito, é improbidade administrativa. Você batei. Artigo 9 da Lei 8429 de 92 é improbidade administrativa. Havendo improbidade administrativa, acarreta a suspensão do direito político de 8 a 10 anos. Então, a única esperança que eu tenho ainda é que o Poder Judiciário vai fazer valer a lei, que é a suspensão do direito político de 8 a 10 anos. O resto, prisão, responsabilização penal, responsabilização civil, é consequência que vai se discutir muito. Mas a única coisa que eu, cidadão, tenho ainda como consciência da real possibilidade da suspensão do direito político. E afastando essas pessoas que são contra a lei e que são improbas administrativamente, a gente, com certeza, melhora e renova o mundo político. Se a gente renova o mundo político, o nosso oxigênio, por estar num cargo político, é renovado cada vez mais. Se eles voltarem, o nosso oxigênio vai diminuindo cada vez mais e pode ser que a gente possa focar. O que a gente nota também é que existe um conceito muito discriminador e protecionista para o crime, o criminoso de colarinho branco, que se determina assim, não sei porquê, porque eles usam camisas de outra cor também, né? Não é sempre branco. Mas agora o Supremo determinou que algema é só para preto, pobre e puta. Eu não sei que critério é esse, né? Porque como é que eu vou aferir a necessidade de algemar alguém ou não? De acordo com a reação dele na prisão. Mas eu tenho, vou te dar um exemplo. Eu estava implantando em Penedo e um cidadão foi presidente de carro, um cidadão calmo, tranquilo, saiu do quarto, com as mãos para assim, olha, eu me entrego, estava estuprando a filha dele dentro do quarto. O pessoal, não quero que me algeme. Aí o pessoal, tudo bem, pode vir, se entregou, saiu do quarto, estava até descrito só de cueca, estava estuprando a filha. Quando ele passou no REC da sala, deu uma facada no policial civil, deu uma faca, pegou uma faca, deu uma facada no policial civil, deu uma facada no policial militar, ia dar facada no terceiro, e o terceiro, com medo de dar um tiro nele, sou eu que dou o tiro nele. Lá, ele cai lá. Quando ele legítima defesa de terceiro, legítima defesa de violência já é algo, pô. O cabo, atira, não atira, estou com 33 anos de polícia, se eu atirar, vou responder, pode ser que eu seja expulso, deixa eu correr, se eu correr, deixa os dois lá. Cara. E o cara, por não ter sido algemado, deu uma facada no soldado, os dois foram para o hospital, o oficial civil teve, perfurou a pleura, quase chegou no pulmão, porque ele se usou algema. E aí, qual é o critério, Romário, que eu vou chegar para você e prender? Não lhe conheço, não sei. Qual a sua reação da sua personalidade ao ser preso? Eu vou olhar para sua cara, seu semblante está semblante calmo. Como esse cara lá diferente, desertado. Eu vou chegar para você e falar assim, você está calmo? O Supremo disse que eu não posso usar o dinheiro para você. Quem me garante que você pode tirar um carinha do bolso e vai me dar uma facada aqui? Né? Ou seja, o Poder Judiciário abrindo uma brecha, que para mim a hora agora é o seguinte, não algema para ninguém. Nos Estados Unidos todo mundo é algemado. Isso aí do crime do trânsito, andar sem carteira dirigindo, qualquer coisa você é algemado. O problema é que as algemas hoje foram colocadas como algo de exposição durante a prisão. Mas o Lula falou que a polícia está fazendo espetáculos. Vocês fizeram espetáculos aqui? Vou te falar, vou te mostrar como é que eu não fiz espetáculo. Quando prenderam os dois deputados, depois o terceiro se apresentou, eu fui prender um deles, Cícero Ferro. Eu, pessoalmente, cheguei lá, me atendeu muito bem, a gente conversou, gostei do deputado, o advogado dele chegou e falei, olha, deputado Cícero Ferro, o procedimento só vai ser algemado. Não, fotografia, etc. Deputado, o senhor vai sair algemado. Que é um procedimento para todo mundo, e eu tenho para lhe dizer o seguinte, não deixa espetáculo agora, quanto tempo mais o senhor demorar aqui conversando comigo, mais a imprensa vai acumulando lá. O que aconteceu? O senhor pode buscar aí qualquer jornal, não saiu uma foto do Cícero Ferro, ele foi algemado, ele não foi fotografado em nenhum momento, nessa prisão agora que eu fiz, algemado, ele entrou na Polícia Federal sem ser visto, e ele estava algemado. Por quê? Nenhum
momento eu quis botar ele no espetáculo. Só queria cumprir a ordem judicial ponto final. Já os outros não, né? Aconteceu o espetáculo de serem fotografados, a imprensa, explorando, faz questão de tirar a foto da algema em vez da palavra. Então isso difere a dignidade da pessoa, é óbvio. Até mesmo porque é um juízo de moderação. Há um estudo dos réus que vão ao tribunal do júri que entram algemados. 80% deles saem condenados. E daqueles que não entram algemados ao júri porque eles são soltos, 50% são absolvidos. Significa dizer que a sociedade tem uma mensagem subliminar. A sociedade tem mais ou menos que algemado é bandido. Mas o povo entende. Algemado é bandido, é periculoso. Agora, mas a algema é instrumento de contenção da segurança de quem faz a prisão. Mas uma coisa é certa, a algema é uma linguagem que o pobre ouve, eu conversando com muitos deles, inclusive com muitos meninos de rua, eles falam assim, olha só, agora não é só nós que vai preso, né? Que eles falam assim, não é só nós que vai preso. O cara lá foi preso e vindo com algema. Quer dizer, é uma linguagem que o povo entende e se empolga. Porque o povo gosta de ver os poderosos, pseudos poderosos, porque esse poder não é tão assim, né? Mas gostam de ver os caras algemados, né? E agora eles vão perder essa oportunidade de ver algemados. Mas aquela saída dos 3 deputados lá do Corpo de Bombeiro deixou você constrangido? Não. Saída em que sentido? Como eles foram liberados, um foi direto para a igreja, o outro saiu com 3 carros de segurança. Aqueles seguranças estavam armados? Eu não posso dizer que estão armados. Alguns seguranças estão institucionalmente servidos a eles, os 7 militares. Pelo governo? É o governo do Estado. O governo do Estado manda prender e dá proteção? Porque eles se dizem ameaçados, dá segurança. Quando eu estive à casa dos 2 policiais militares cedidos para a Polícia Militar de Janela. Com armas da Polícia Militar de Janela. Com cautela registrada, ou seja, há uma autorização prévia do governo para que faça a segurança deles. Né? Então o que acontece é o seguinte: a prisão é consequência. Nós pegamos a Constituição Federal, a regra é a liberdade. Meu papel é indiciar e fazer a responsabilização penal. Se está preso, se não está preso, o problema é a justiça. Preso é da justiça, não é da polícia. Quem manda prender ou manda soltar é a justiça. Não é aquela história que a polícia prende, não. Quem prende é a justiça, quem solta é a justiça. Mas quem dá os indícios para a justiça mandar prender é a polícia. É a polícia. Então, o meu papel é mandar. Certo. Que eu lhe falo que tem indícios, tem. Indícios lá. Eu não preciso provar nada aqui não. Ninguém é inocente. Eu não preciso provar se é culpado ou inocente. Entenda bem. O papel da polícia é fazer um indicativo de indício de autoria e materialidade. Olha, Valmar, há vestígios que o Valmar é o autor do ilícito. Há vestígios. Certo. A materialidade do delito é essa. Eu não preciso provar que o Valmar é culpado ou inocente. Quem vai fazer isso é a justiça. Então o meu papel de mostrar os indícios, muitas vezes que às vezes a prova cabal no inquérito, já. Né? Então o que eu posso dizer é o seguinte: quando o inquérito terminar, contra outro, há indícios. Mas o inquérito não terminou ainda, como você está dizendo, ainda está em andamento. Eles em liberdade não vão atrapalhar o processo de investigativo? Eu acredito. O poder de influência deles é muito grande. É muito grande. O temor das pessoas, o temor daquela pseudo-autoridade, o temor moral, o temor político, o temor financeiro. Dinheiro, né? Parece que quando você teve contato com eles, e você teve contato com todos eles pessoalmente, o que você sentiu ali? Um ser humano diferenciado? Uma pessoa com problemas? Estavam preocupados? Eles estavam arrependidos? Como é que você sentiu? Qual a diferença de um Antônio Albuquerque, de um Cícero Ferro, de um João Beltrão, para o Carreirinha, o Borrachinha, ou aquele ladrão safado de banco, ou aquele ladrão perigoso de banco? Qual é a diferença que você sentiu na conversa quando você foi interrogado? Estou há 6 anos no civil e a gente aprende muito com a experiência de interrogatório, né?
a gente vê quem está mais nervoso, calmo, a gente vê quem está falando a verdade e a gente vê quem está mentindo. Eu posso dizer o seguinte, eu não faço juízo de valor porque é o autor que quer que seja, estou pouco me interessando quem quer que seja. O fato que eles são indicados como autores intelectuais de determinados ilícitos. O meu papel é o quê? Investigar com imparcialidade o que quer que seja, qualquer deles. Estou pouco ali me importando com o sobrenome deles, mas sim com a participação deles no fato. Eles são ali objetos de investigação. Sequer são cidadãos ali, são objetos de investigação, que essa é a verdadeira terminologia jurídica que a gente tem usado e investigado no inquérito policial. Então aqueles objetos de investigação, durante o interrogatório, se demonstram muitas vezes o quê? Abalados naquele poder político de ontem, naquele poder de intocáveis. Outros não. Outros levam na brincadeira tudo isso. Acho que isso tudo é uma brincadeira que não vai dar em nada. Então, quer dizer, o que eu pude verificar é o seguinte, que uns estão mais preocupados, outros estão mais tranquilos. Uns têm aquela verdadeira certeza, que é uma incerteza, da impunidade. Continuam achando que não vai dar nada. Continuam achando. Isso é que instiga a prática de licitude reiterada. É achar que nunca vai dar em nada. E é quando eles acham que nunca vai dar em nada que abrem mão das cautelas. Que cautela? Existe crime perfeito. Mas existe crime o quê? Bem planejado. Quando ele abre mão da cautela, porque sabe que a impunidade está reinando, o que ele faz? Lá mesmo, mata, faz, acontece. Então, quando eles abrem mão dessas cautelas, para nós que estamos investigando é mais fácil. Que aí eu consigo, nos erros, nas falhas da abertura da cautela, conseguir fundamentar a nossa investigação e mandar embora que se dizia poder. Um jornal aqui da capital relacionou uma série de nomes de pessoas que teriam sido vítimas de crime, foram mortos por determinado um desses indiciados. Isso é verdadeiro? Aqueles nomes são objetos de investigação. Foi encontrado cemitérios clandestinos mesmo? Existem informações de cemitérios clandestinos. Mas foi encontrado? Não. Nós temos aí, na verdade, indicações. Não quero atrapalhar as investigações. Nós estamos aguardando algumas diligências aí para poder, efetivamente, dentro de um prazo curto de uns 20 dias, vamos ter uma novidade acerca disso. Que existe fatos, existe. Existe. Ô Bareco, eu acho que a gente já conversou tudo. Está faltando alguma coisa? Deixa eu ver. Está faltando alguma coisa? Já falando praticamente tudo. Já falando tudo, você acha? Falando muito. Mas, Bareco, você sabe que é uma satisfação. Eu aguardei essa entrevista com a maior ansiedade, porque para mim é uma honra estar aqui com você. Você sabe que eu sou um admirador seu, não é de agora. Eu me lembro que uma vez a gente estava na OAB e eu citei: o Bareco aí vai acabar, e acabou. Que coisa, parecia que eu seria um profeta, né? É verdade. Era aquele profeta que ninguém acreditava. Nem eu acreditava um dia que alguém poderia gostar. Eu cheguei a citar, falei, com o Bareco, isso aí vai acabar tudo, né? Acabar tudo a gente não consegue, né? Não, vai melhorar. Pode ter certeza que a gente vai tentar cada vez mais melhorar. E te pedir desculpa que essa entrevista não foi feita antes, porque não, mas eu peguei você no auge da coisa, estava tumultuada a coisa. E lhe digo mais, eu estou te dando a entrevista hoje, por toda a consideração que eu tenho, você pode observar que eu estou recuado da imprensa, não dou entrevista mais para ninguém, eu não estou entendendo entrevista para nenhum jornal, nenhuma TV. Certo. Você vai ser alvo de ciúmes. Opa. Você vai ser alvo de ciúmes jornalista. Porque eu sou alvo de várias coisas, ciúmes, de intriga. Você já é polêmico por natureza. Todo mundo que quer as coisas direito, que bate o que está errado, é polêmico, né? Você é polêmico sob o ponto de vista construtivo. E aí você vai ser alvo de ciúmes, porque muita gente assedia. Não, aí o marido várias vezes vai Valmar, com toda a consideração que eu tenho com você também, sabendo dessa pessoa combativa que você é das coisas erradas do Estado de Alagoas, eu quero dizer que, com toda essa consideração, eu estou aqui dando essa entrevista, coisa que eu não estou dando espaço para ninguém, para me preservar. Claro. De as pessoas, está querendo uma autopromoção, está querendo aparecer, tudo isso. Inclusive houve um fato aí, assim,
que você também não sabia a origem, e eu acredito que você também não sabia, no dia do seu aniversário, outdoor. Ele esclarece aquilo. Quem fez aquilo? Quem fez aquilo foi o curso preparatório de concursos públicos, de que eu sou professor há 3 anos. Então, o dono do curso, e ele não botou, eu ainda perguntei a ele, que eu fui atrás, porque eu não sabia quem era que tinha colocado. As pessoas já foi ele que pagou. Eu falei, então eu vou pagar 10 mil para botar o título da cidade e botar em jornal? Eu sou louco para pagar 10 mil. Mas você virou um ídolo, e um símbolo sexual também. Das mulheres, graças a Deus. Mas eu sou casado, eu sou comprometido. Minha mulher ouvi isso, ela ouvi. Agora, uma coisa que me preocupa também, e nós já estamos encerrando a entrevista, é o seguinte: como eu ali admiro muito, eu tenho muito medo da sua segurança e receio da sua estada aqui em Alagoas. Você está se preservando, cara? Olha, eu vou te falar para você o seguinte: minha vida social acabou, né? Você não me encontra mais na rua, você não me encontra mais no supermercado, você não me encontra mais no bar. Às vezes ainda a dona Teresa assim, quero tomar um café em tal lugar, vou sozinho, tomo um café, as pessoas, tá fazendo o que aqui sozinho? 2, 3 horas da manhã, eu tenho que ter vida, né? Mas a minha vida social acabou. É casa, trabalho, casa, né? Ou então faculdade, dou minha aula, mas sempre acompanhado de segurança, né? Porque o que inventam isso, coloca o jornal, vamos matar. Toda semana tem uma história nova, que isso é factório. Porque no Rio tem a bala perdida, aqui não tem bala perdida, aqui tem a bala certa, a bala certa. Então, quer dizer, eu posso abrir mão de cautela. Eu sei que as inimizades são pro resto da vida. E eu não temo agora, não. O problema é amanhã, né? Quando a gente não estiver mais na direção geral, né? E quem matou o Ricardo Lessa foi a própria estrutura. Quem matou o Ricardo Lessa, o delegado de polícia, foi a própria estrutura. Entregaram o Ricardo Lessa. Né? Então o medo que faz medo, até que eu não tenho medo, não. Mas eu acho que é transcendente. Mas com certeza a preocupação é o depois. Mas eu já estou preparado psicologicamente para o depois. Mas o depois não vai ser aqui, você vai sair. Sair da onde? Do Estado. Você não vai permanecer aqui. Por que não? Eu sou delegado de polícia do Estado, né? Você é do Estado agora? Não, você tivesse aqui, cumpriu a missão. Eu sou delegado de polícia do Estado. O meu marido não está aqui. Não, todo mundo está fora. Todo mundo fora. Me diga uma coisa, só para a gente encerrar. As escutas telefônicas que a justiça está tudo batendo agora. Quantos telefones grampeados a polícia tem? Eu não tenho canal para ouvir. Tá faltando canal para ouvir. Tá faltando. E um desses você tem conhecimento que sejam grampeados? O seu telefone está grampeado? O telefone normalmente ele é grampeado, naturalmente. Mas o que eu falo, como eu sou um homem público, eu falo no meu telefone, todo mundo pode ouvir. Se quiser botar um alto-falante, pode ouvir. Às vezes eu escutar uns palavrões aí que eu falo, né? Quando eu estou sozinho, reservado pessoas, falo muito palavrão porque é o linguajar, que é a gíria do carioca. Às vezes as pessoas numa entrevista ou numa sala de aula falam, eu escuto você falando numa roda de amigos, entre 10 palavras, 3 palavrões. Que é vírgula, ponto, intervenção, tudo. E quando eu dou uma entrevista eu falo em sala de aula, eu não falo nenhum. As pessoas falam assim, como é que você consegue diferenciar isso? Então, você tem o lado profissional técnico, coloquial e o lado espontâneo. Mas é verdade, né, José? Quando a gente conversa, o ponto e vírgula é palavrão. É palavrão, porque o carioca, a gíria é palavrão. Então, mas isso aí eu me preocupo com a minha segurança assim. E só tenho a dizer o seguinte, não me intimido não. O que eu já tinha que passar, já passei, Romano. Não me intimido não. Agora o que vier é balela, só que tem uma coisa. Dentro do que a lei me confere, jovem, cara. mas dentro do que a lei me confere tirar sua vida. Se você vier tirar a minha, eu tiro a sua vida primeiro. E eu não tenho medo disso não. Eu acordo todo dia preparado para tirar a vida de alguém dentro da lei. Se me der essa oportunidade, eu vou sair satisfeito. Eu posso ir até embora. Tem marcar, mas se eu conseguir levar alguém comigo, eu vou embora. Só uma curiosidade. Eu posso até não deixar eu cortar isso aí. Então, o que você tem nesse braço? Eu tive uma isquemia cerebral, um derrame. Rapaz, quantos anos você tem? Eu estou com 36, né? 36? 36. Teve o quê? Teve um derrame. Aí eu paralisei metade do corpo. Metade mesmo. Tem um policial comigo aqui agora, que chegou aqui. Isso foi aqui em Alagoas? Não, foi no Rio. E aí porque eu tenho um problema de pressão alta muito grande, a pressão chega a 20, chega a 22. E aí tive uma isquemia aí me deixou uma sequela no braço direito, né? Me deixou uma sequela no braço direito, que até chega a ser uma limitação física no braço direito, mas. Você atira bem,
também com a esquerda. Né? E você é destro? Ou... Eu, na verdade, era destro e aprendi a escrever com a mão esquerda. Então agora eu escrevo com as duas mãos. Isso pra mim eu não me incomoda mais não. Eu vivo minha vida normal. Eu já conseguia. Mas isso já foi sua... Não, foi na infância. Eu já tinha um problema de pressão alta já. E eu não sabia porque com criança não se faz essa medição de pressão alta. Eu tive um pico de pressão na infância e tive berrando na infância. Foi a minha sorte. Mas foi na infância? Foi na minha sorte, quando eu tinha 7 para 8 anos. Foi a minha sorte, entre aspas. Eu consegui reabilitar. Não tem mais nenhum sequela ali na visão, né? Porque me afetou tudo. Né? Na perna, na audição, na visão, tudo. Me afetou tudo. Na fala, tudo. E aí, como eu era muito criança, eu consegui restabelecer todas as outras funções. Só ficou a sequela mesmo do controle motor leve, mas toda a força eu tenho. Se eu quiser tirar com o braço direito, eu atiro. Se eu quiser escrever, eu escrevo. Mas eu tenho uma limitação disso. Mais ou menos. Mas dá para acertar. Dá para acertar. Maria, foi um prazer imenso. Muito obrigado pela sua consideração. Eu que agradeço. Eu estou aqui lisonjeado pelos elogios que você passou para mim e eu retribuo os mesmos elogios para você. E as portas estão abertas. E nós temos essa relação desde que você chegou aqui. Antes mesmo de estar aqui. Antes mesmo de estar aqui. Né? Eu vi a sua atuação, como trabalhava com meninos de rua e estava lá no dia a dia da polícia, vendo a polícia, eu vi o diferencial que você começou a aplicar nessa relação. Então eu agradeço muito obrigado pela oportunidade da gente poder ter esse papo. Foi muito bom e espero que o seu trabalho continue, que o governador continue com você e essa equipe da Polícia Federal, do Rubinho, que os três são maravilhosos, são eficientes e está dando um modelo e um exemplo para a sociedade alagoana do que seja um comportamento efetivo e profissional da polícia. E que bandido é bandido com gravata ou sem gravata. Com distintivo ou sem distintivo. De chinelo ou sem chinelo. Com o crachá de polícia ou sem crachá de polícia. Bandido é bandido. Como falava, vamos lembrar aqui um bandido famoso, né, eu conhecia muito dele, lá no tempo da Jarrapa no Rio, o Flávio Lúcio. E eu conheci o Mariel Marisco. E o Flávio Lúcio dizia: bandido é bandido, polícia é polícia. Não podemos ter polícia bandido, nem bandido polícia. Exatamente. São de lados opostos, né? Ok. Muito obrigado.